Gente, agora vamos trazer aqui a reportagem que nós produzimos esta semana sobre luzes misteriosas que estão aparecendo na região de Cruzeiro do Sul e Guajará, no Amazonas. Nós colhemos depoimentos de vários moradores da região. Nós temos imagens exclusivas gravadas por um morador do Guajará e nós temos o testemunho dessas pessoas que nos impressionou e eu tenho certeza que vai impressionar você também. Vamos acompanhar essa reportagem especial produzida por mim e pelo Alessandro Souza. Nós ficamos alguns dias trabalhando nesse material, inclusive fomos à noite para o Guajará para conversar com os moradores, visitamos o local onde eles avistam essa luz misteriosa, fomos no Santa Luzia também. Enfim, você acompanha agora essa reportagem especial aqui conosco. No céu escuro, apenas a lua minguante. Na beira do rio Juruá, em Guajará, a 1.500 quilômetros de Manaus, pessoas se aglomeram para tentar ver o que por aqui já se tornou comum. Um objeto luminoso não identificado que está tirando o sono dos moradores. Mesmo sob o risco de se tornar alvo de críticas, o marceneiro Orleilson nos recebe na casa dele para contar o que viu. E existe a liberdade de expressão. Então cada qual fala o que pensa, né? Mas só o que tem que ter com respeito, né? Porque ninguém sabe se isso aí é verdade, se é um avião, a gente está tentando descobrir. Nós não estamos aqui atrás de ganhar fama, nem nada. Apenas estamos querendo descobrir, porque muitas pessoas ficam assim meio apavoradas, não sabem o que é. Fica aqueles comentários, um diz que é avião, outro diz que é disco voador. Com uma câmera doméstica, Orleilson conseguiu captar supostas imagens do fenômeno. Ele nos mostra a gravação, narrada com a emoção de quem estava diante do desconhecido. Parou no ar, agora ela parou. Esse avião não para assim, né? Olha no rio aí, ó. Parou, pô, no rio aí. Tá parada, ela tá parada, agora tá parada. Na imagem, em câmera lenta, é possível observar detalhes do objeto, como luzes pequenas piscando em volta de uma luz maior. Na tentativa de provocar alguma reação por parte do objeto desconhecido, alguém solta fogos de artifício em direção à luz e logo é repreendido por Orleilson. Pai, não faz isso não, pô, ei. Coincidência ou não, após o barulho dos fogos, imediatamente o objeto se afasta. Não era para ter feito esses fogos, não. Durante vários dias, Orleilson voltou ao local onde avistou o objeto, na tentativa de conseguir imagens melhores. Ele não se conforma com a falta de explicação para o fenômeno. Ele emite um foco de luz forte. Emite em direção assim para a água, que a gente vê a água. Reflete na água mesmo. Pelo que você viu, dá para calcular a distância que está da Terra para ele? Aqui na mata, ela passa sobre a mata no máximo uns 50 metros de altura. Aí já tira a hipótese de ser um avião, principalmente comercial, como o da Gol, né? O cara, eu acho que o cara vai se arriscar numa altura dessa. E não faz barulho? Não faz barulho direito. Você que teve a experiência de captar as imagens, dá para ver algum movimento? Ela muda de cor? O que surpreende mesmo é o tipo de iluminação que tem. São várias cores de luz, né? Quais cores que você viu? Tem verde, assim tipo alaranjado, né? Pequeno, né? Esse grande aí que vocês estão vendo aí na imagem, ele é como se fosse um refletor. Quando ele liga e as outras pequenas a gente não vê quase. Na beira do rio, de onde supostamente se avista a luz com mais facilidade, encontramos Antônio, um rapaz de 27 anos que tenta repetir a experiência de quando viu o objeto desconhecido pela primeira vez. Era um campo aberto? Aberto. Aí como foi? Que horas era da noite? 2 horas Da madrugada? da madrugada. E o que você viu? Mas eu vi essa luz que o povo diz, né? Que diz que é uma nave. Confirmar que é uma nave eu não vou. Mas sei que é um negócio bonito e brilha muito. O formato dela você vê que ela vem retangular assim, aí você vê cheio de luzes ao redor dela, tudo piscando. Eu vi que ela desceu pro chão e ela pousou. Agora eu não fui porque eu tava com medo. Quais as cores? Que movimento ela faz? Rapaz, ela tá, as luzes piscam que tem luz de toda cor, principalmente azul e vermelho. Aí o cara vê bem. Que tamanho que é? O tamanho aí é até difícil de descrever. Mas assim, um tamanho aproximado, com uma comparação. Não, porque se for para ter alguém dentro, no máximo 2 pessoas é o que cabe dentro. Pescadores acostumados a passar a noite no rio confirmam o relato dos moradores da cidade.
Ela veio, atravessou o rio, sai bem devagarzinho, ela fica paradinha, vem pra frente, dá ré e atravessa o rio no rumo de cruzeiro. Dá pra ver algum detalhe? Pode ser que ela é redonda, cheia de luzinha piscando ao redor dela. O que você acha que é? Rapaz, avião não é, eu sei que é um negócio meio estranho. Ficou com medo? E não, nós três, eu e ele, meu irmão, só três não dá pra ficar com medo não, né? Mesmo sem saber do que se trata, Edson da Silva, de 22 anos, que também afirma ter visto a luz, diz que não tem medo. Esse objeto que nós não sabemos o que é. Estados Unidos. As imagens feitas por um cinegrafista amador impressionam. Numa região montanhosa da Pensilvânia, um objeto emite luzes fortes. Mais de perto podemos ver seu formato. Parece ovalado, com uma espécie de cabine na frente. Por baixo emite poderosos feixes de luz. O que seria isso? Uma nave extraterrestre? Durante os últimos anos, um morador de Miami chamado Adrian tem registrado o filme a seguir, que é considerado um dos melhores documentos de casos de contato de toda a história. No princípio, as observações aconteciam a uma certa distância de sua casa, mas não demorou muito para que a nave começasse a aparecer acima do seu jardim. Essas imagens surpreendentes mostram um enorme disco brilhante de mais ou menos 2,70 metros de diâmetro, que sobrevoava bem próximo de sua casa e, em um piscar de olhos, a nave desaparece. Depois do filme revelado, pode-se ver claramente como a nave ia se desmaterializando quadro a quadro. O contato com o Adrian continuou durante muitos anos, porém ele nunca informou as autoridades com receio de ser ridicularizado ou de sofrer algum tipo de represália. Entre várias horas de filmes, considera-se esta cena uma das mais dramáticas. Ela teve início às 22 horas e 3 minutos de 20 de outubro de 95 e durou cerca de 50 minutos. Este encontro terminou com Adrian seguindo a nave por uma autoestrada em alta velocidade. Aqui podemos ver a nave minutos depois do início da aparição. Este filme extraordinário nunca foi transmitido e está sendo mostrado aqui pela primeira vez. Podemos ver claramente a nave sobrevoando silenciosamente por cima das casas. Estas naves grandes são conhecidas como naves raio ou, em alguns casos, como naves mães. Elas recebem este nome devido aos relatos sobre seu tamanho e pela luz suave e brilhante que emite ao aparecer. Perto dos 38 minutos desta aparição, a nave começou a distanciar-se após sobrevoar sua casa. Adrian seguiu a nave com seu carro e parou na autoestrada para poder filmar a nave perto de um prédio de apartamentos. Após alguns minutos, a nave voou até o aeroporto internacional de Miami, onde sobrevoou por alguns instantes. Logo a seguir, a nave se dirigiu até uma zona residencial e se afastou até ser perdida completamente de vista. Quando a nave surgiu de um campo com árvores, Adrian continuou filmando. Mas não se passou muito tempo até que a nave acelerasse novamente. Enquanto filmava numa velocidade de 100 kph, a nave sumiu completamente de vista. Esta imagem em câmera lenta mostra claramente como a nave toma velocidade ao largo da costa. Até os dias de hoje, Adrian mantém suas experiências com essas aparições que sempre acontecem. Eu tenho por mim que é coisa de Deus. Olha, é muito fácil a gente julgar as pessoas e simplesmente dizer que elas são mentirosas, que estão acreditando em uma fantasia. Isso é fácil, qualquer um faz, principalmente os tolos. Agora, provar que essas pessoas estão mentindo, apresentar evidências de que nada disso é real, é impossível. Até porque a história da humanidade está cheia de relatos dessa natureza. Há milhares e milhares de anos que se tem notícias de fenômenos como esses.
desde pinturas rupestres com objetos luminosos que cruzam os céus, até registros literários de várias culturas do mundo com narrativas detalhadas do que são e do que fazem esses objetos. Então, será que existe alguém capacitado para explicar um fenômeno como esse? Existe sim. Por exemplo, governos de países ricos do hemisfério norte e seus cientistas contratados sabem explicar. O governo brasileiro também sabe. Autoridades militares que detêm o poder sobre as mais avançadas tecnologias de destruição em massa sabem explicar. Instituições milenares da sociedade, religiosas e não religiosas, sabem explicar. E a mídia? A mídia em parte sabe, mas não pode contrariar alguns interesses. Sempre que a mídia mostra esse assunto é em tom ameaçador, né, dizendo que são monstros que vão invadir o planeta e etc. Então tem muita gente que sabe, mas não quer explicar. Mas a quem interessa essa falta de explicação? Bem, vamos ver. A indústria do petróleo morre de medo de um veículo com tecnologia ultra avançada, não poluente, barata, que cruza milhares de quilômetros em segundos sem fazer barulho nem fumaça. Para a indústria do petróleo não interessa uma explicação para o que seja isso, muito menos a difusão desse conhecimento. As fábricas de armas e os militares, esses querem militarizar até o espaço exterior. Qualquer objeto não identificado inteligente que se movimente no espaço em volta da Terra é uma ameaça em potencial. Tem que ser eliminada. Para essas indústrias e para os militares a explicação também não interessa. E por último, algumas instituições religiosas, junto com algumas instituições pseudo-filosóficas, essas não querem explicar os tais fenômenos, porque isso implica tornarem-se talvez obsoletas e desnecessárias, porque a verdade liberta as pessoas. Então elas vão ter que abrir mão do poder, abolir dogmas e principalmente, talvez, reinventar uma história da criação do homem e da vida. E quem é que está disposto a se passar por mentiroso? E as pessoas e a humanidade não têm o direito de saber da verdade? Claro que tem. E já está fazendo isso, independente de quem queira manter o povo na ignorância. Atualmente a palavra extraterrestre, isso mesmo, essa palavra assustadora, extraterrestre, é a segunda palavra mais pesquisada do mundo no Google, a ferramenta de busca da internet. A primeira é sexo. Nada contra. Bem, o fato é que os OVNIs, os objetos voadores não identificados, estão aí no mundo, muita gente diz que viu, não acha explicação oficial e vai investigar por conta própria, termina descobrindo a verdade. E agora não é mais quem está lá fora que quer saber o que tem aqui dentro, é o inverso. Quem está aqui dentro é que quer saber o que tem lá fora. E a verdade é que a explicação do que são esses fenômenos, esses objetos, pode deixar o mundo de cabeça para baixo. E os que pensam que são os donos do mundo morrem de medo que isso aconteça. Só que o esforço deles em esconder tudo isso está sendo inútil. E logo, logo, eles nem vão precisar explicar nada. Porque o óbvio não se explica. O óbvio se constata. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira. Como tem as filmagens, físicos, astrônomos, costumam falar de fenômeno atmosférico, fogo fato, bola de plasma, efeito eletromagnético. Mas isso é natural para quem nunca teve uma experiência dessa. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo.